Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Fala ZL, eu e o meu papagaio de pirata, Roger Fieldmack, que é meu amigo do coração, não é mesmo, Não Roger? adianta fazer isso agora, falar que vem com amizade, não, viu? É, mas nós somos amigos, se vocês não acreditam, mas nós somos. Fale por você. Pode seguir. Nossa, muito obrigada. Ele está muito atento hoje ao feedback dos lacunas dos nossos diálogos, como dissemos sempre, falamos e organizamos, não é mesmo, Roger? Ó. Não, mas eu vou falar primeiro, Ai, porque eu gosto de falar e você vai falar que eu roubei a cena. Eu adoro roubar a cena, porque olha só, olha o meu papagaio de pra gente, vocês, não é verdade? Fala um trem desse. Ué, Vanessa, vai dar 2 horas de podcast. Vou falar Será? porque hoje a força está comigo. Hoje eu tenho total desempenho para fazer o que eu quiser, porque eu estou muito bem assessorada, Roger Fieldmack, com as minhas amigas doutoras. Uma é trabalhista, viu? Fique o senhor sabendo. E a outra é a doutora que acaba de assumir a OAB Itaquera. Eu falo, OAB Tatuapé. Eu já tô prevendo que daqui a pouco ela já vai estar na OAB Tatuapé. Ela vai estar na OAB São Paulo. Olha, São Paulo, ok. A doutora Vanessa, que é a minha xará, e a doutora Monize, que atua na área empresarial. Portanto, esse podcast é para você, viu, Roger? Isso mesmo, para mim, 2 doutoras que estão fazendo história, né? Estão chegando aí na OAB Itaquera. Depois de 42 anos, a doutora Monize está sendo a primeira presidente mulher da OAB Itaquera. Uau! E não, tem que bater palma, né? E com uma diretoria muito bem diversificada, seleta, muito bacana. Doutora Monize, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Fala ZL. Se apresente, minha amiga. Muito obrigada, Vanessa, Roger, o Desenvolve Itaquera, Desenvolve Leste. É um prestígio para nós, uma honra estar aqui, né, nesse podcast e falando não só para toda a advocacia de Itaquera, mas também para São Paulo todo, Brasil todo, enfim. E sim, estamos fazendo história com a eleição da primeira mulher, mas como você disse, uma diretoria bem diversificada, né? E a mulherada tá dominando tudo, né, Vanessa? Então... Hoje eu tô aliás, até estando em maior quantidade, a gente tem que baixar a cabeça e fazer os justas breves. Inclusive, hoje na advocacia, ela é a maioria feminina mesmo, né? Já tem mais de 52% da advocacia de São Paulo e do Brasil é feminina. Olha, que dado legal. É impressionante. Agora, é a resistência, porque a advocacia lá atrás, né, um padrão bem raiz, né? Vocês sabem o que eu estou falando, masculinizado. Hoje mudou? Hoje está melhor? Ou hoje a advocacia está caminhando para uma como é que fala? Equidade? Isso, para uma equidade. Isso. Ou ainda falta um pouquinho? Caminhando bem devagar, né? A passos lentos, né? Mas estamos avançando, né? A gente percebe no dia a dia da advocacia, ainda tem muito a ser conquistado, mas estamos avançando. Mas só vamos avançar se nós, mulheres, brigarmos pelos nossos espaços, que é o que nós fazemos e propusemos a nos fazer, né? Com a eleição da primeira mulher presidente da OAB Itaquera. Então, nós estamos aos poucos conquistando os espaços e isso não pode retroagir. Então, por isso que cada vez mais nós temos que lutar para isso, né? Antes, a advogada, ela não podia se candidatar a um cargo como esse? Explica um pouquinho, doutora. Olha, eu escutei essa semana um vídeo na internet que falava que não é que a gente não podia alcançar, mas as instituições ainda tinham a questão da instituição ser patriarcal, ser masculinizada, então de não dar espaço realmente para as mulheres. Então, para que a mulher possa ser eleita ou alcançar, o homem também tem que levantar da cadeira e dar esse espaço, Sim. Porque senão a gente não vai conseguir galgar e as mulheres ter ousadia e coragem, que é o que foi colocado, inclusive na postagem do Desenvolve Itaquera de hoje, quando falou da nossa solenidade de posse. Então tem que ter ousadia e coragem para se eleger
Então precisa ter essa coragem para peitar e ir para cima. Senão, realmente, a gente não vai conseguir ter nenhum espaço, não ter voz. Então, a gente precisa dar do espaço para que os homens lutem com a gente, tenham essa consciência em parceria mesmo, para, como você fez hoje, fazendo o convite para a gente poder levar nossa voz, nossa mensagem para todos. Então, isso é importante nessa parceria, porque a equidade, a igualdade é isso. O feminismo é isso, a gente ter passos iguais, né? Ter os mesmos direitos e, obviamente, pensar de uma forma que vai abranger a todos. E aí, quando você coloca uma mulher, por exemplo, num espaço de poder, ela não vai pensar, ela vai pensar numa diversidade, né? Isso é comprovado, né? Sim. Mulher, por exemplo, na liderança de uma empresa, isso é comprovado, que ela pensa de uma forma mais humanizada, com relação a todas as pessoas, né, LGBTQIA+, etnia, liberdade religiosa. Então, não que o homem não pense também, mas a gente vê, né, com esse histórico de machismo e tal, então a mulher vem para mudar isso, né, trazer às vezes uma humanização, uma sensibilidade. Cada um tem as suas habilidades, mas dá para se complementar, né. Então é importante essa questão da equidade. De certa forma, a mulher, ela acaba sendo mais cobrada ou questionada pelas suas opiniões, ou pelas suas justificativas, ou pelas suas ideias dentro da instituição, que é a OAB? Sim. Eu penso que você tem que, por exemplo, às vezes ter o dobro de formação para você provar que você é boa naquilo. Não que você é melhor, né? Todos nós temos suas habilidades, todos somos bons. E eu digo que lá em Itaquera tem uma porrada de homens e mulheres também tão potentes quanto para chegar nessa posição de presidência, de gestão de ordem. Mas tinha que ter alguém que estava ali já caminhando junto, já participando das atividades e que tivesse também essa coragem de ir lá. E aí, quando a gente foi formar o grupo, e falou, vamos, Vanessa, vamos formar o grupo junto com a gente, vamos se eleger e tal. E foi engraçado que nem ela, nem a Sandra falou, poxa, não dá. Isso aqui, não, vamos pra cima, vamos embora que a gente consegue. Então, obviamente, você tem que conversar com a família, tal, toda aquela história que a gente conversou antes, mas tem que ter essa coragem para você ter a formação, tem que ter uma habilidade maior de poder lidar com essas situações, né? Um emocional bom também, porque senão, né, você não aguenta ali a pressão, mas é importante sim, a gente vê que o pessoal cobra muito mais. Então, poxa, a primeira mulher que está no poder, então precisa entregar muito mais que já foi entregue. Falando em tudo isso, doutora, como surgiu a ideia? Vamos eleger essa diretoria, né? Como que surgiu isso, doutoras? Conte para nós. Como formou-se esse time? Foi uma coisa bem peculiar, né? Porque todas nós já trabalhávamos em prol da advocacia há pelo menos 6 anos, né? Desde a gestão do Dr. Eduardo Correia. E todas nós estávamos trabalhando em prol da advocacia, não em proveito próprio. Então, estávamos ali para entregar os nossos trabalhos, a Moniz na Comissão da Mulher Advogada, eu na frente da Comissão de Cultura e Eventos. Então, todos nós trabalhamos durante esse período, até que chegou um momento que nos fizeram o convite, vamos compor uma diretoria? E nós nos surpreendemos, porque não era a nossa intenção, não era o nosso objetivo principal, né? Nosso objetivo era servir a advocacia. Então, todos nós até recebemos com surpresa o convite e falamos, por que nós, né? Por que eu? Essa foi a minha pergunta, por que eu? E me falaram, por que não você? Por que não você, que é uma pessoa que está preparada, que está disposta, que já vem trabalhando pela advocacia, sem esse propósito, e eu tenho certeza que daqui para frente vai ser da mesma forma. Então, a nossa composição de diretoria, a primeira pergunta de todos foi, por que eu? Entendi. Né? E depois aí nós desenvolvendo e entendemos que era assim, o momento de cada um, era o momento dessa composição específica. Não que as pessoas que estejam lá também trabalhando em prol não tenham essa qualificação, todas as pessoas ali teriam, né? Mas nós temos que escolher 5. Sim. E desses 5 foi composta essa chapa que concorreu à eleição. E para nossa surpresa, não tanto surpresa, né? Porque nós já vínhamos trabalhando para isso. Nós conseguimos a eleição, né?
ganhar a eleição com 80% dos votos da advocacia. Então, Parabéns. foi uma coisa bem gratificante Histórica pra gente, mesmo, né? histórica. Por nunca ter tido uma mulher, nós achamos que iríamos ter essa dificuldade. Não, fluiu, as coisas fluíram muito bem. Sim. né? Acredito que a advocacia de Itaquera já estava gritando, Por este ano. por uma Verdade. mudança Exatamente. radical. E foi engraçado que foi uma construção de um grupo de 12 pessoas, né? Então a gente formou a diretoria em grupo também. Tá. Cada nome foi pensado ali também por conta do seu perfil, pela diversidade. Então foram várias questões que a gente foi formando. Os 5 eram também presidentes de comissões. Então lá na UAB a gente tem várias comissões temáticas. Então os 5 também eram ali presidentes ou vice-presidentes de alguma comissão temática na UAB Itaquera. Então já vinha trabalhando. Então a gente usou essa questão do grito pela ter uma mulher no poder, né, enfim, na gestão, mas também a questão de ver o trabalho que os 5 entregaram nesses últimos anos. Então Sim. isso foi forte também, né? A gente pregou na eleição a questão de dar continuidade, de ver aquilo que é bom e melhorar e dar continuidade, e não ter a resistência. Foi, né, essa surpresa que a gente falou, o pessoal estava junto ali, querendo realmente continuar os trabalhos, para que a gente não retroceda. Então, se a gente está avançando, vamos continuar, não vamos retroceder. E bem-vindo, né? Vocês vêm de uma gestão desde o Eduardo, né? Que é uma gestão que deu uma renovada na OAB, né? Exatamente. Deu uma bela renovada, até de questão motivacional mesmo, né? De participar, de estar junto pelo propósito e etc. Aliás, um Mudou. parênteses, doutor Eduardo, nosso amigo, seja muito bem-vindo também ao nosso podcast. Viu, Doutor Roger? Cressoni também, Doutor que também fez Cressoni, parte. mais uma vez, Outro doutor amigo. Cressoni já veio, outro amigo. Sim, E assim, a gestão do doutor Eduardo, para nós, né, Roger, eu acho que foi uma gestão muito reveladora Uhum. para nós, né? Porque não desmerecendo os colegas ou não desmerecendo, eu acho que o fato da nova sede, Sim, o Sim. fato de informatizar tudo, foi assim, disruptivo, né? Que você Foi, usa foi essa uma palavra. coisa. Eu Disruptivo. até uma curiosidade, viu, Roger? Gostaria de ouvir das doutoras como que é isso, trabalhar nos bastidores, Uhum. na diretoria e de repente passar à frente como diretoras, presidentes, como assumir esse bastão. Sim. Exatamente. Facilita um pouco, porque a gente já estava dentro da Sim. ordem, já estávamos ali junto com a diretoria, em Dia a parceria dia. com o Eduardo, em parceria com Sim. o Dr. Cressoni. A minha irmã, na época, foi conselheira também, então ela estava bem junto ali da diretoria, como conselheira estadual. Então, isso facilita, porque a gente já sabe como funciona. Sua irmã continua ainda, né? Como conselheira estadual. Não, ela terminou a gestão e aí alguém tem que segurar as contas no escritório. Bom, você tá Eu vendo já segurei uma vez, agora é a vez dela. Aliás, alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar naquela família. aliás, já pode emendar, que essa é uma curiosidade minha. Como conciliar tudo isso? Isso. Né? Então, Essa facilita é uma quando a gente loucura. já está dentro do sistema, então você já sabe o que fazer, como agir, e enfim, lógico, muita coisa é nova para nós ainda, mas deu 100 dias de gestão, nesses 100 dias foi muita correria, teve a solenidade de posse, enfim, mas facilita já ter esse caminho, né, Sim. desses pelo menos 6 anos ali dentro da ordem como membro, presidente ou vice de comissão. E aí, para conciliar, bom, mulher, a gente faz 10 coisas ao mesmo tempo, né? O dia e o horário não conta, né? Mas a gente faz. Processador de última geração, vários cores, vários... A custo do quê, né? A que Pois dia, é. que horas, mas nós temos que dar conta, né? Porque além da OAB, obviamente, que demanda um tempo muito Sim. grande nosso, né? Porque nós nos propusemos a fazer algo muito bem feito, então não dá pra gente virar as costas, né? Sim. Então eu, particularmente, como secretária-geral, praticamente todos os dias eu falo com os funcionários, a gente tem que fazer a casa funcionar, Sim. né? Não é fácil, porque a gente lidar com pessoas, né? A gente sabe a dificuldade que é, e além disso tem nosso trabalho, tem nossa Casa. família, né? Tem a nossa casa, mas a gente está conseguindo equilibrar. E é como a doutora Moniz falou, nós já vínhamos trabalhando, né, em prol. É óbvio que quando você assume uma outra função, a gestão propriamente dita,
você passa a ser a pessoa que vai motivar aquelas pessoas a te auxiliar, né? Uhum. E aí a gente tem que saber qual é esse ponto ideal. Qual é esse ponto de você trazer as pessoas para serem motivadas assim como nós éramos. Verdade. Trabalhando, engajadas, né, em prol da advocacia. Como o Cressone e o Eduardo motivaram a gente a trabalhar na época. A gente tem um time, na verdade. Exatamente. São os presidentes e vices de comissões, Sim. que hoje a gente está com umas 32, se eu não me engano, comissões. Então, presidentes, vices e os membros efetivos que estão ali no dia a dia, fazendo eventos, preparando. Tava vindo aqui no caminho já numa reunião e fala com um, fala com outro. Mas eles efetivamente entregam ali bastante coisa. Então, a gente está na liderança, mas eles também colocam a mão na massa. Então, todo time trabalha, time trabalha, né? O nosso trabalho é muito cada mais com guiar, a sua né? função e guiando, orientando, mas os líderes de comissões também trabalham bastante. Inclusive, esqueci de falar também que eu sou professora e eu queria dar um salve aí para meus alunos. Salve. A gente pergunta o que a Monize não é. Aliás, do Vou sistema. falar o segredo. É da ETEC e da FATEC, né? Da ETEC e FATEC. Desenvolve tá sempre lá também. Isso, na Zona Leste de São Mateus, né? Da ETEC Zona Leste, tô na Itaquera agora e na Tereza Nunes. Na Tereza Nunes, tá. Mas o pessoal de São Mateus também é meu amigo, salve. Isso aí. Agora eu pergunto, doutora Monize, o que a senhora não é? Eu não gosto de cozinhar. Pronto, falei. Sabia que tinha o Detesto defeito. cozinhar. Tinha que ter o defeito. Doutora. Detesto. Eu também, encontrei alguém. Eu cozinhar tá aqui com iFood hoje, né? Aí a gente, né, estimula nossos maridos a cozinharem, né? São Por ótimos falta chefes. de tempo, né? Ainda bem que minha esposa não quer ser presidente da OAB. Achei que Tava não ia dar muito perdida. certo, não. Ela na OAB e você na CDF? Não. Melhor Não dá, né? Agora eu tenho outra curiosidade, porque eu sou muito curiosa, né, Roger? Fazer o Você quê? deixa eu... Faz, insistir você um faz pouquinho? sempre. Vai, Doutoras, vamos explicar para o nosso público como que funciona a OAB, a subseção, né? Isso. Boa. A subseção, e o que são essas comissões, e como as pessoas que não são advogadas, como que elas conseguem participar, ser inseridas nos projetos da OAB? Legal, muito bom a sua pergunta e facilita para também divulgar o nosso trabalho, porque a OAB é uma entidade de classe, né, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, mas ela também é a Casa da Advocacia e da Cidadania. Então, muitos dos eventos que a gente organiza, então a OAB, ela serve para tanto dar um apoio para os advogados, né, então a entidade que dá o apoio ali para os advogados, orienta, fiscaliza também, não tem a questão ética, as prerrogativas são os direitos dos advogados, mas também tem a parte da cidadania que está na Constituição Federal, então a gente precisa também exercer esse outro lado. E, obviamente, quando você atua em favor do seu cliente, você está levando, né, a palavra da justiça, da cidadania, da igualdade, enfim, para frente. Então, também precisa exercer esse outro lado. E aí, ela tem toda uma estrutura, né, que é a OAB Nacional, tem a OAB Estadual, por exemplo, aqui em São Paulo, e tem as subseções. Quando a gente fala subseção, o pessoal não sabe o que é mesmo, quem não é da área não entende. E aí, em São Paulo, nós temos 257 subseções, entre interior, litoral, e aqui em São Paulo somos em 13. E aí, cidade de São Paulo somos em 13, aqui na capital, que aí abrange Penha, Tatuapé, Itaquera, São Miguel, então temos uma em cada região, digamos assim. A nossa, que é a nossa que eu digo geral, não minha, não da Vanessa, mas a nossa da advocacia, a nossa que a gente atua em Itaquera, mas Itaquera ela abrange também São Mateus, Cidade Tiradentes, a Cidade Líder, enfim, e Itaquera e Guaianazes. Então, mais de 3.000 advogados que estão inscritos ali nessas 4, 5 regiões. Ela leva o nome de Itaquera, né? Mas a área de abrangência dela é muito maior. Isso. Exatamente. Tanto que a solenidade foi feita até em São Mateus, né? Exatamente. Que isso era um projeto nosso de levar também para outros bairros, né? Não Sim. ficar só ali Itaquera. onde é a nossa sede, que é em Itaquera,
Porém, como abrange todos os outros espaços, a gente levar eventos e dar mais espaço também para quem é dessas outras regiões. Quer falar um pouquinho agora das comissões? As, as comissões de trabalho, elas são um apoio, né, da diretoria, e elas que, na verdade, trazem essa variedade de atividades. Cada comissão de trabalho tem uma temática, então nós temos lá direito imobiliário, direito penal, direito civil, direito de família, direito empresarial. Nós temos diversas comissões temáticas, onde são nomeados presidentes e vice e os membros, para que eles trabalhem em prol daquela temática específica. Então, nós temos lá palestras, nós temos atividades, por exemplo, nós temos a Comissão de Ação Social, que variavelmente realiza alguns eventos em caráter social, orientação, obviamente supervisionado pela OAB, né, porque nós temos aí algumas questões éticas. Nós temos a Comissão da Igualdade Racial, que leva a questão do letramento racial. Nós temos a questão da diversidade sexual, que leva também as pessoas, as escolas a entenderem, né, o público em geral a entender aquelas questões. Nós temos uma comissão bem interessante na OAB Itaquera, que é uma comissão que tem uma boa visibilidade, é a OAB Vai Escola, que nós levamos com os advogados. As escolas pedem algumas palestras, né? Entrem em contato com a gente, pedem alguns temas de palestras, e aí nós temos lá uma equipe de muitas pessoas dispostas aí nessas escolas palestrarem de forma gratuita. Escolas estaduais, municipais, particulares, não importa. Qualquer Quem chamar, quem quiser, chamar. a gente Quem vai. quiser, Eita, e isso nós tá temos bacana, hein? pessoas excelentes. Nós Show temos de profissionais que eles não vão lá palestrar sem nenhum preparo, eles preparam material, eles preparam conteúdo, eles conversam. Então, é uma temática que muita gente não conhece, mas que a OAB Itaquera está ali disposta a receber. Faculdades também, nós palestramos em faculdades. Então, nós temos diversas comissões, e eles que efetivamente desenvolvem e entregam esse trabalho, né? Nós, enquanto diretoria, estamos ali para orientá-los, motivá-los e trazer para a advocacia qualificação. Porque as palestras, por exemplo, uma palestra de direito penal, ela é direcionada para aqueles advogados que atuam no direito penal. Então, nós trazemos muitos nomes conhecidos da área, né? Pessoas renomadas para palestrar na nossa subseção. E todos os trabalhos desenvolvidos na OAB Itaquera, não só na OAB Itaquera, em todas as OAB, é de forma voluntária. Então, tanto a diretoria quanto esses presidentes de comissão trabalham voluntariamente. Trabalham para que as pessoas se qualifiquem, para que as pessoas tenham acesso às informações. Nós temos lá a Comissão da Mulher Advogada também. Nós fizemos um evento agora em março, a Comissão do Coração. Você veio dessa comissão, né? Exatamente. Que até trouxe uma cara totalmente diferente do que era a comissão para o que está hoje, né? E aí nós fizemos um evento para a mulher, e não era a mulher advogada. Lá levaram as mães, os maridos, os advogados pediram para as esposas vir, que não são advogadas. E esse acolhimento, que é uma característica da OAB Itaquera, a gente preza muito, para que as pessoas se sintam parte integrante da OAB Itaquera, parte integrante daquela casa, porque é uma casa da cidadania. É levar conhecimento, é levar essa possibilidade das pessoas enxergarem o que elas podem, até onde elas podem, para todos os que a gente consegue abranger. Uma coisa que eu venho percebendo é uma leveza. Sim. Né? Porque quando a gente fala em OAB, quando a gente fala de subseção, quando a gente fala de direito, remete a algo pesado. E parece que a OAB Itaquera está dando um tom leve, um tom diversificado. Pelo menos para mim tem soado assim. Legal. Verdade, doutora? É verdade. Primeiro que a gente faz com amor, a gente está ali para servir, para ajudar, e entendo que é uma missão e propósito de vida mesmo, quando você larga seus afazeres, aquilo que, sei lá, vai te dar um retorno, um dinheiro, e você vai fazer um serviço voluntário. É a mesma coisa. Então, a gente faz com amor, então se fica mais leve, a gente divide, tem um grupo fazendo, não é uma pessoa só, tem todo um grupo. Então, isso realmente deixa o trabalho mais leve. Lógico, tem a questão da responsabilidade e tal da instituição, mas fica realmente algo mais... tem o comprometimento, mas fica também mais tranquilo, porque a gente está fazendo com amor e que tem esse retorno, esse reconhecimento, né? O pessoal abraça, vai junto, ajuda,
pessoal tem participado bastante. A gente fez esse primeiro evento da Comissão da Mulher Advogada, que foi em março, encheu o auditório. E não tinha só a advogada, tinha as instituições, então veio também as instituições que trabalham ali em prol da violência doméstica, com relação a pautas femininas, então as instituições da região. Então isso é importante também, desculpa, com relação ao desenvolvimento da região e da sociedade. Então isso traz uma satisfação mesmo que deixa tudo mais leve. É por isso que a OAB Itaquera, né, tem essa leveza, só porque não é fácil levar, porque estar à frente da entidade, eu vejo muitas pessoas que estão em frente da entidade e tá pesado. Tá, parece um fardo, né, aquilo lá, né? E não é isso, não é para ser isso, né? Tem que ser leve, tem que ser gostoso, tem que ir com responsabilidade, com todas as questões, né? Por isso a gente tem muito orgulho de ser parceiro da OAB, né? A gente, pela CDL, é parceiro da OAB. Pelo Desenvolve, é parceiro da OAB, né? Quantos anos, né? Há anos já, né? Vem desde do Eudécio, né? Que já vinha com a parceria. E eu acho muito importante essa parceria entre essas entidades, né? Porque, como a gente fala, é desenvolver o bairro, né? A gente tem essa missão. Então, é o comerciante que dá pela CDL, é o munícipe pelo Desenvolve, é as entidades de classe, como a OAB e outras mais da indústria, etc., se unindo em um propósito, né? E eu acho que isso que deixa leve também. E todo mundo ganha, né? Sim. Ganha a sociedade, ganha o Exatamente. advogado, ganha a advocacia, ganha o cliente, ganha todo mundo. É Muito importante mesmo. Agora, o trabalho social da OAB Itaquera. Por exemplo, não são todas as pessoas que têm acesso aos seus direitos e informações. Como a OAB Itaquera ela é considerada uma entidade de portas abertas, como essas pessoas podem levar as suas questões jurídicas para a subseção? Legal. É importante falar que tem toda uma questão de regimento, né, de legislação, de estatuto da advocacia. Então, algumas coisas dá para fazer, outras não. E quando essa questão de portas abertas, a gente tem também um procedimento a ser seguido. Por exemplo, aqui na capital, a instituição responsável por fazer esse filtro, de receber a população, de dar essa orientação, seria a Defensoria Pública, no caso, não a OAB. A OAB atua em parceria com a Defensoria Pública. Como a gente não tem a quantidade de defensores públicos, não tem uma demanda muito grande, pouco funcionário, por exemplo, para atender toda a população, então a gente tem um convênio em parceria da OAB com a Defensoria Pública, que aí dentro da OAB a gente tem a Comissão da Assistência Judiciária, e aí essa comissão, nesse convênio, os advogados se cadastram, inclusive está aberto ainda a inscrição, né? Vai até o dia 30/4. O nosso parceiro, Dr. Quinteiro, inclusive, é o líder dessa comissão, enfim. E aí, os advogados se inscrevem, a Jovem Advocacia, até os advogados mais experientes, e aí a Defensoria Pública faz esse filtro e envia para esses advogados fazerem o atendimento. Aí a pessoa que vai lá na Defensoria Pública já sai direcionado para qual advocacia que ela vai, qual advogado vai atender, e aí o advogado atende de forma gratuita. Em paralelo, a gente também tem essas ações sociais, como a Vanessa comentou, então vai ter uma feira no bairro, vai ter uma instituição que vai fazer um evento, pode chamar o OAB, e aí a gente direciona alguns advogados para irem lá prestar essa orientação inicial ali, não para fazer o processo, o procedimento, mas faz uma orientação e dá aquela luz, que às vezes, né, o cidadão não sabe o que fazer, o que procurar, dá aquela luz de, olha, procura a defensoria, procura isso aqui direto no PROCON, já resolve. Você vai dando a orientação inicial para que a pessoa, né, tenha aquele, isso aqui você pode ir direto no INSS, ou procura um advogado para te orientar, da sua confiança. Então, você faz ali aquela orientação, aquela ação social, para deixar a pessoa um pouco mais, né, ali assistida Né? E direcionar para a Defensoria Pública, se for o caso. A Defensoria Pública ainda tem uma unidade no Tatuapé? Tem em Itaquera. Tem Não, Itaquera, todos os distritos tem. Sempre onde tem um fórum, também vai ter ali a Defensoria Pública, tem uma instituição da OAB, geralmente tem. Tá tudo interligado. Olha que interessante essa explicação da doutora. Eu, particularmente, não sabia que funcionava desse jeito.
Ah, e o convênio, né? Eu sempre escutava o Quinteiro falar, o convênio, hoje eu vai atender pelo convênio. Você atende de forma médico gratuita. agora? É um convênio, acho que é verdade. É um convênio com a Defensoria Pública, então é a parceria com, né, essa outra instituição. Eles enviam o cliente, digamos assim, que a gente chama de assistido, para o advogado atende de forma gratuita, faz o processo e tal. E aí, no final, quem vai fazer o pagamento dos honorários, aí é a Defensoria Pública, né, o governo, digamos, não o próprio cliente. Ele vai ter toda a assistência de forma gratuita, da mesma forma que ele receberia na Defensoria Pública. Muito legal essa dica, hein, Roger? Muito boa. Muito legal mesmo. E eu vou entrar em outro aspecto agora. Fica à vontade. Tecnologia, né? Opa. Tá muito se falando em IA, né? Vai mudar muito. Falam que a advocacia também vai ser muito atingida, né? Por essa questão, né? Da inteligência artificial. Como que vocês estão vendo nos dois pontos, tanto como advogado, como para a entidade, para a instituição OAB, o que pode mudar, o que pode ajudar, né? Como que vai ser o impacto disso na visão de vocês? Nós temos, na nossa diretoria, nós pensamos já nessa composição, nessa situação, né? Nós temos o Dr. Jean, que é especialista, né, em direito digital, então ele que vem direcionando os trabalhos nesse sentido. É uma situação que vai impactar muito na advocacia, mas nós temos que qualificar o advogado para receber isso, né? E não assustá-lo, não amedrontá-lo. Isso não vai tirar o serviço do advogado, não vai tirar as atividades do advogado, porque é uma atividade muito específica, mas nós temos que mostrar para ele como aquela ferramenta pode facilitar o trabalho dele, o dia a dia dele. E é esse o trabalho da OAB Itaquera. Sim, nós temos desenvolvido algumas atividades práticas, propor algumas atividades para que sejam desenvolvidas ali dentro da subseção, e com isso nós qualificarmos esses advogados. Isso, ao meu ver, não vai acabar com a advocacia. Eu acho que são ferramentas que facilitam o nosso dia a dia. Assim como alguns anos atrás todo mundo, o processo eletrônico vai agora dificultar. Agora ninguém mais quer ir no fórum para fazer um processo físico, né? Então vai ser essa mesma transição. Sim. A mudança assusta a todos, né? Principalmente as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade para lidar com a tecnologia, mas ela vai ser bem-vinda. Vai chegar uma hora que a gente vai ver, nossa, é ao nosso favor e as coisas vão fluir melhor, porque o trabalho do advogado é muito árduo, né? A gente tem um trabalho muito solitário, a gente tem muita pesquisa, muita leitura. Não que isso não vá continuar acontecendo, que tem que continuar, né? Porque senão você não tem embasamento para conversar com a IA. Fala assim, a IA vai fazer tudo. Não, a gente precisa de pessoas para alimentar a inteligência artificial. Ela não é uma inteligência, ela é uma ferramenta que vai ser alimentada por um ser humano. E o ser humano tem que saber o que está sendo feito ali. Eu acho que no começo, né, Roger? Acho que o Roger pode falar até com mais propriedade, porque ele está mais inserido, né, na questão digital. Muito isso. Todos nós ficamos assustados com o que vai acontecer, como é que é isso que... Mas, com o tempo, a gente teve exatamente essa visão que a doutora Vanessa Tudo teve. que é novo, né? Dá aquela assustada. Não adianta você... eu não vou ver, não vou conhecer, não vou querer fazer, isso não... E é uma guerra que você não ganha, né? Na verdade. Vai ficar para trás quem não se atualizar. Exato. Quem não aprender a mexer nessas ferramentas, a utilizar e facilitar o seu serviço. Ela ajuda muito, eu acho que pra gente aqui, como pra vocês, eu vejo que é muito parecido. Nos processos, na agilidade do processo. Aquele processo manual, ter que fazer... A IA vai fazer mais rápido para você. Sim. E você vai poder focar talvez mais na questão intelectual do negócio, exatamente, né? Que é analisar qual o melhor caminho, qual a questão tal. Mas aquilo que é artesanal, né? A advocacia é muito artesanal, né? Cada caso é um caso, não dá para generalizar. Então precisa do advogado, obviamente, para conferir, né? Ver se realmente a IA te deu a resposta que você queria, se vai funcionar para o seu caso. E complementar para ajudar, e a advocacia, a OAB, enfim, a gente já veio com essa proposta dessa gestão, trazer essas mentorias, trazer, enfim, um apoio para o advogado nesse sentido, digitalizar, já existe, na verdade, uma digitalização ali dos procedimentos da OAB, a gente tem aplicativo, tem site, tem toda uma ajuda ali tecnológica, mas melhorar isso e acompanhar, né, o que está surgindo no mercado. A gente já fez também no início
uma palestra com relação ao EPROC, né? A gente está tendo uma mudança de sistema no Tribunal de Justiça, então, obviamente, isso assusta, atrapalha, mas pode ser que seja para melhorar. Se é um sistema que vai vir para melhorar, ok. Então, a gente tem que aprender a mexer nesse novo sistema. Então, isso realmente assusta, mas a gente está aqui para apoiar, para ajudar. Eu ouvi uma questão que parece que também o Judiciário vai começar a usar a IA para ler os processos, agilizar os processos. Isso já utiliza, né? Já. E daí veio o contrário, né? Porque os advogados vão ter que se preparar, porque se é uma IA, como que eu tenho que responder para a IA para ela ser mais eficaz, assertiva para o meu processo, né? Para o meu caso, né? E aí vai começar toda essa questão. Quer dizer, a preparação é mudança do mundo, mas o conceito e o propósito e o objetivo final não mudam, né? Não. E é artesanal, como a doutora Moniz falou, né? Tanto para nós advogados, para o judiciário também é novo, né? A gente vê que existe muitos juízes que têm essa resistência também de não querer, de não utilizar, enquanto isso tem outros tantos que já estão facilitando a vida dele, porque o judiciário é assoberbado também, né? Sim. Não que os nossos julgamentos devam ser julgados pela inteligência artificial, acho que isso não é a tendência, né? Não é a intenção, né? Eu acho que é facilitar, são ferramentas que facilitam o dia a dia, e não tirar do advogado, tirar do juiz, do magistrado, as suas atividades. Né? Aquelas 900 folhas do processo. Vai ser lida com bem mais rapidez, né? Bem mais rapidez, aí os pontos estratégicos. O advogado pode começar a não escrever as 900 folhas, né? Já começa por aí. Já começa por aí. Né? Pra quem acha que o advogado não trabalha no processo, né? 900 páginas, em média. Exatamente. E é uma coisa que a gente tem que começar a trabalhar também, né? Antigamente tinha aquelas petições quilométricas, hoje as pessoas são mais concisas, porque o judiciário pede isso. Você vê até isso, uma mudança tão simples, mas que foi necessário para que as coisas fluíssem. Né? O Visual Law. Visual Law tem hoje inúmeras ferramentas para facilitar, né? O que mostra um processo mais bem editado, né? Exatamente. Um design. Mais claro, né? Um mapa mental ali, você faz um desenho, facilita. Tem gente que não gosta, mas tem algumas coisas dá para usar. Entendi. E, entrando nesse assunto dessa mudança da advocacia, hoje, o que as doutoras falariam, né, para uma jovem mulher, vamos falar da Zona Leste, que está querendo entrar no curso de Direito aí, né, para entrar no mundo da advocacia? O que vocês falariam para essa jovem mulher? Eu costumo conversar no meu dia a dia bastante, né, com as jovens, principalmente as mulheres, mas enfim, a todas, porque sou professora também, como eu disse, então a gente acaba ali entrando no papel de dando algum conselho, né, uma orientação, e aí o que a gente pode falar é não desista, né, não desista, se é seu sonho, corre atrás, faça com o que você tem hoje, aonde você consegue, né, almejar, corre atrás, porque ninguém é capaz de derrubar o seu sonho. E só depende de você para correr atrás, né? Só depende de você para alcançar isso e entrar, por exemplo, ou no curso técnico, que lá na ETEC a gente tem o curso de serviços jurídicos, né? Então, de repente, se você quer entrar na faculdade de Direito, não sabe se é isso mesmo, ou quer uma orientação anterior, ver se gosta ou não. O curso técnico, ele te ajuda também a você conseguir o seu primeiro emprego, um estágio, um jovem aprendiz. Então, isso também já te facilita para depois você entrar na faculdade e fazer o curso de Direito, que também não é fácil, né? São 5 anos e de muito estudo. A prova da ordem também. Depois vem a prova da ordem, que aí, por isso que eu falo, não desista, né? Às vezes você não vai passar na primeira prova, na segunda, na terceira, não importa, mas não desista. Sim. Né? É difícil, mas você consegue, você chega lá. Bom, você veio de uma família de pai advogado, irmã advogada. Agora eu vou perguntar para a doutora, que é a primeira advogada da família. Primeira e única, não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque todo mundo vai fazer a perguntinha no churrasco dela. Só ela, né? Porque só eu respondo as perguntas do churrasco. Não, depois dividi ainda no churrasco. Não, eu já tive outra. Tem uma tia minha que se formou até de forma tardia, né, no Direito. Não desistir, acho que a palavra é essa, não desistir. Não é fácil, são 5 anos, mas são 5 anos de muito estudo, muita dedicação, porque é uma faculdade que você trabalha muito com praticamente todas as áreas da sua vida. Tudo que você vai lá envolve o dia a dia das pessoas, né?
E aí depois nós temos essa temida prova da ordem, que não é fácil, mas eu passei na 3ª oportunidade. E eu sempre fui uma pessoa que estudei muito, mas conta muito nervosismo, conta muito você ter um equilíbrio emocional, então às vezes você não está no seu melhor dia, no seu melhor momento de vida, por isso que nós não podemos desistir. Eu tenho 2 filhos, eu falo que se eles quiserem seguir a área, eu vou ficar muito feliz, mas também não é uma imposição, mas é um curso que eu recomendo para as pessoas, para a vida. O curso de Direito é para a vida, porque você ali aprende o que é a cidadania. Eu sempre falo que todo mundo deveria ter direito constitucional, porque é o direito, base, né? a base de né? tudo, e ali é onde você entende onde é o seu lugar na sociedade, onde é o lugar do Estado, o papel do Estado na sociedade. Então, acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade. Sabemos que ainda não é para todo mundo, mas hoje em dia é muito mais fácil do que era anos atrás, sim, né? Sim. Eu me formei vão fazer 20 anos, então lá atrás era difícil, não tão difícil quanto antigamente, na época dos meus pais, talvez por isso que eles não tiveram essa oportunidade. Então, meus pais são de família bem humilde, né? Eu sou de família humilde, simples, e aí eu tive a oportunidade. Então, as pessoas não podem desistir do sonho. E o sonho começa na faculdade, seja o que for, se você for para magistratura, se você for para o Ministério Público, se você for para advocacia, você tem entidades de classe que te apoiam, e as pessoas têm que saber que existe sim a oportunidade, nós temos que abraçar. É abraçar tudo que aparece, assim como nós abraçamos a diretoria. Eu tenho essa dificuldade, viu? De não falar, não. Aparece uma oportunidade, vamos. Tá aparecendo, a gente sempre brinca. Apareceu, Opa, vamos. É o desafio que me move. Tem um amigo nosso, que é o Dr. Roberto Mana, né? Que foi presidente da Sim, CBF. é amigo do meu pai. Quem que o pai da Moniz conhece que todo mundo de Itaquera, gente. Ele é o advogado mais antigo. A gente conversa muito. E ele fala pra mim sempre, né? A gente sempre pede orientação pros mais velhos, etc. Exatamente. Né? Sim. Acho que a gente tem que ter o respeito e entender o quanto que eles construíram também, Uhum. o quanto eles podem passar de conhecimento para nós. Ele sempre fala, Roger, o cavalo passou, pronto, monta nele. Não Sei deixa ele Boa. passar. Entendeu? Porque às vezes ele não vai passar de novo. Exatamente. Entendeu? Então vocês veio essa oportunidade de diretoria, tiveram coragem, que eu acho que é o principal catalisador do ser humano, é ter coragem para acionar e ir a fazer. Então vocês estão de parabéns, viu, por essa coragem de... Eu acho que coragem é a palavra do momento. É. Pra tudo. Pra Pra tudo. tudo. E você sabe, Roger, vou confidenciar aqui algo para vocês. Desde criança, eu falava que eu ia ser juíza. Tá aí, Olha ó. só. Vou ser juíza, vou ser juíza, virei jornalista. Oh. Não sei por quê. Era Mas uma eu das minhas sempre opções no vestibular. Jornalismo e direito. Jornalismo? Não, e não era nem advogada. Que eu acho que é muito tá? correlato o jornalismo e direito. Ó, e não era nem advogada, eu já queria logo ser juíza. Aí, tanto quando eu fui fazer faculdade, a minha mãe falou, mas você não falou que queria ser juíza? Você se inscreveu na faculdade de comunicação para fazer jornalismo? Eu falei, Foi a melhor coisa que você É. fez, viu, Vanessa? Porque você ia ser uma inquisitora. Se é assim, não quero saber. Mas tem que ser questionador mesmo, tá? Tem que questionar. Eu doutora, questiono mais uma tudo. vez. Eu era aquela Verdade. na escola que eu me candidatava para ser a representante de eu classe. também sempre fui Eu assim. era aquela que ia sempre na sala dos professores para questionar alguma coisa. Eu batia na porta da diretora Isso mesmo. da sala de diretoria, eu quero falar com ela. Não, eu quero falar com ela. Tá na porta. Ai, nossa, a Monize veio aqui. O que ela vai também reclamar? Você também subia no culto quando tinha algum evento, era você que lia, que ia fazer Era oratória. eu que falava, eu vou. Quem eu quer pensava- ser eu? Era assim. Eu já tinha um espírito de liderança. Já. Viu, Espírito de Roger? liderança, é isso Viu? aí. Viu? Tô vendo. A diferença, né? Das escolhas. Não, gente, eu amo. meu Mas da Deus do mesma céu. forma Eu tem amo. voz, Eu né? amo, Assim como verdade. advogado, você dá voz, você tem voz. Eu A acho informação. É, assim, Informação. Uma assim responsabilidade como- enorme também. Acho que assim como os advogados, eu acho que tanto a comunicação, tanto quanto o direito, a gente trabalha muito com a sociedade e com as pessoas, Sim, A ajudando cidadania. diretamente e indiretamente. Uhum. Isso aqui que nós estamos fazendo. Nós estamos levando conhecimento e informação para as pessoas. Exatamente. Então, independente do tamanho da sua mídia e independente do tamanho
do seu projeto ou do seu, né, propósito enquanto comunicador, vai sempre alcançar alguém que precisa daquela informação. E se Impressionante. você alcançar uma só pessoa, você já tá... Cumpriu o objetivo. Já é uma Sim. vitória, né? Sim. Se tocar o coração de alguém, se levar informação para quem precisa, já é uma grande vitória. E isso eu vou só concluir, que nós já estamos até caminhando para os nossos final. finalmente. Que Passou pena, rápido, né? papo bom, passa rápido. A gente fala, vai dando corda, que a gente fica 3 horas falando. Advogado fala pouco. Nossa, O jornalista- Advogado é mulher, então, fala menos ainda. Jornalista, mulher e advogado. Aí vira um papo bom. Um papo Mas ótimo. você sabe que eu acredito muito nas lideranças e nas forças de bairros. Por exemplo, o jornal de bairro. A importância do sim. jornal de bairro, Sim. assim como a importância de uma entidade como a OAB de ter os seus escritórios regionais, assim como a CDL de ter a Associação Comercial de São Paulo, de ter as suas superintendências, Uhum. enfim. É algo, porque São Paulo é gigantesco, Sim, né? exatamente. O que vocês Com acham como... particularidade. Tem lugar, tem Com espaço relação para a isso. todo mundo, tem lugar para todo mundo, tem cliente em todo canto, é muito grande, né? Realmente São Paulo é grande, dá para trabalhar, dá para encontrar sempre aonde você levar a sua mensagem. Tem sempre alguém precisando de você, não é Sempre. verdade? E doutora cada região Vanessa? tem sua particularidade, né? E aí, quando você está inserido, nós estamos inseridos na OAB Itaquera, a gente sabe das necessidades dali da região. Que Legal. pode ser diferente da Penha, do Tatuapé, Com né? certeza. Mas ali a gente sabe o nosso público, a gente brinca assim, a gente conhece ali o nosso eleitorado, a gente conhece as pessoas, as necessidades. Às vezes o que funciona para um lugar não funciona para a OAB Itaquera, né? Exatamente. É igual na comunicação. Exatamente, Ó, exatamente. Ontem eu estava na federação e a gente conversando sobre CDLs, né? E por que tem as CDLs de bairro, né? Porque geralmente é uma CDL por cidade, né? Uhum. E São Paulo tem as de bairro, porque a realidade de Itaquera às vezes é tão diferente aqui do Exatamente. Tatuapé, Sim. e é uma coisa de 8 quilômetros de diferença que muda totalmente o aspecto, o tipo de comércio, o tipo de Uhum. público. Então, esses micro, né, Fazem geografias, né, fazem o macro, o né? micro, os Só que é micros fazem o importante macro. ter essa representatividade, né? Sim. E eu acredito que a OAB é a mesma coisa, né? O que você mesmo acabou de falar. O problema de Itaquera e o problema do Tatuapé são totalmente diferentes, os advogados e as questões que precisa, né? Exatamente. Fechou? Deu tempo? Ó, Não, eu tô concordando. Ah, eu pensei que ela tava esgotado, tempo esgotado. Roger, você aprendeu comigo. Eu sou mais velha com você, do que você, então você me respeite. Ó, Vanessa. Porque já falaram, já pensou se Ó. fosse juíza mesmo? Aí eu Não, queria ver eu como Ia é que bater o martelo aqui, ó, condenado. Ela ia ter uma legislação própria, só da ela. Será que a advocacia vai ficar brava comigo se eu tiver um martelinho aqui? Não, pode ser que a magistratura fique, nós não. Não quero confronto com a magistratura, não, tô fora. Ó, chegamos no final. Eu queria agradecer a presença de vocês. Eu fiquei muito emocionado, doutoras, com a solenidade. Legal. Tá? Que bom. Principalmente com a doutora Monize, o que você falou lá, a gente até divulgou no Desenvolve, eu mesmo gravei você lá falando, eu acho que você falou com muita propriedade, com muito amor, com muito carinho, né? Sim. E ali eu vi muita verdade dentro de você. Então, parabéns. Obrigada. Que essa gestão, né, que vocês estão aí, essa diretoria, tenha muito sucesso. Vai ter, porque eu sei que já vem de um molde que vocês estão ali trabalhando e que está vindo só com sucesso e que o mundo da advocacia seja ótimo para todos, para vocês, e que faça essa função do social e Legal. Exatamente. para a classe também. Uhum. Muito Legal. obrigado. Nós que agradecemos. Quer falar alguma coisa também? Eu só Então, tenho que agradecer as doutoras e gostaria de deixar aqui com vocês a oportunidade de passar uma mensagem para os nossos ouvintes do Desenvolve Leste que nos acompanham. Que legal. Eu que agradeço a oportunidade, né? É bem importante essa parceria com as instituições, com, enfim, o comércio, a sociedade, todos ali em volta da OAB. Como eu falei, a Casa da Advocacia e da Cidadania. Então, se você quer participar dos eventos, venha participar.
né? Fica de olho nas nossas redes sociais, a gente tem várias atividades acontecendo ao mesmo tempo e a casa é aberta para que todos participem. As instituições da região também, a gente tem um diálogo bem tranquilo com todas as instituições para desenvolver projetos e parcerias e, enfim, a nossa gestão, a proposta é servir a advocacia, a cidadania, trabalhar em prol do desenvolvimento da região, desenvolver mais a questão da diversidade, né, da inclusão, então isso é muito importante. A questão emocional, da saúde também do advogado é bem importante também. Então a gente está trabalhando com vários projetos em desenvolvimento para atingir todos esses focos, que é o nosso 360 graus, né, que foi até o logo da nossa campanha. Então, olhar 360 graus para a região, para o advogado, para a cidadania e desenvolver um trabalho bem bacana aí. A gente está só começando. Isso aí. Primeiros 100 dias, né, de gestão. A gente agradece, né, a OAB Itaquera está de portas abertas, não só para a CDL, né, para o Desenvolve Itaquera, mas nós estamos ali dispostos a servir a advocacia, a sociedade, e vamos cumprir nossos papéis, né, como cidadãos, como advogados, como entidade de classe, que eu acho que é o nosso principal objetivo, né. Ficamos muito felizes com a eleição da primeira mulher, espero que não paramos por aí, porque ela tem que galgar outras, né? A segunda, terceira. A segunda, terceira, a quarta e Quem sabe tantas uma outras. reeleição, né? Quem sabe, né? Eu já tô, sem 100 dias, eu já tô promovendo uma reeleição. Meu Deus. Já tá fazendo uma provocação. A gente nem parou para pensar ainda, né? Mal fizemos a posse, mas a gente não trabalha com o intuito de reeleição, né? A gente trabalha com o intuito de entregar o trabalho, de entregar o projeto, que é nosso objetivo. Então a gente agradece o espaço e estamos sempre à disposição e de portas abertas para vocês também. Se tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente ou qualquer membro da diretoria, o Jean, o Ezequias, a Sandra. Estamos à disposição, os funcionários lá muito bem treinados também para atender quem tiver qualquer tipo de dúvida. Os líderes de comissão, então só nos procurar, a gente está à disposição. Estamos aí. Muito obrigada Muito pela obrigado. presença de vocês. Roger, eu amei. Eu gostei demais. Foi sensacional. Quando é o próximo? Mas aí você tem que falar a sua frase. Não, Como qual que é? Caio Itaquera, Já é. Esquecemos de mencionar essa. Peraí, Eu acho que tem que ter nossas camisetas. Como é que Aí é? tá, Nossa, já aí se a era. gente falar que a gente já Nos tá, aguardem, nos já. Nos aguardem. Peraí, calma, para tudo. Que história é essa de Você não tá Caio e sabendo? Itaquera já era? Não, É o Cressoni, que nem é corintiano, começou isso daí. Sim. E aí, como eu sou corintiano, eu reforcei, né? Reforcei. Também Corinthians, vai Corinthians. Vai, Corinthians. É porque é fácil Coisa cair da Itaquera, né? E ficar. Porque é a melhor subseção. Não sei se vocês sabem, mas é a melhor subseção de São Paulo. Eu concordo. Então Aí, tá vocês têm vendo? que saber que cair Itaquera já era, porque Já você nunca era. mais Já sai. se gente. apaixona. O coração Ah, fica, gente. Adorei. E com essa frase, nós finalizamos esse podcast. É Aí o isso aí. Itaquera já era. Já Caiu no Itaquera já era e caiu no Desenvolve Leste no Fala, ZL também já era. É isso aí, siga. Se inscreve lá no nosso canal e até a próxima. Um abraço. Tchau. Vou falar com as Top. doutoras ainda, porque eu tenho que falar algumas questões que você faz comigo.